Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Pois bem, nós conseguimos concluir uma parte já da exposição de Romanos. Na verdade, exposição do apóstolo Paulo. Nós estamos meditando e aplicando cada porção, porque vimos até o capítulo 8. E até o capítulo 8 nós podemos dizer que o apóstolo Paulo ele expõe o evangelho de fato, o cerne. Para nós entendermos bem a carta, nós precisamos entender o propósito. E quais são os propósitos do apóstolo Paulo? Ele está escrevendo para a igreja em Roma, a igreja composta de gentios, minoria de judeus, e isso inclusive porque os judeus foram expulsos de Roma. Então, talvez até nós possamos considerar que não haja nenhum judeu de fato, gentil que tenha tido um conhecimento da lei, ou até mesmo se tornar judeu por meio do proselitismo. Mas pensando em raça, talvez até nenhum. O fato é que essa igreja recebe a carta com alguns propósitos. Lembrando, primeiro, uma vez que os judeus foram expulsos de Roma, e os judeus estavam se tornando indesejados, Paulo precisa evitar um antissemitismo, ou seja, que o cristianismo olhe para os judeus com ódio, com raiva, o desprezo. Isso aconteceu, em certa medida, no segundo século, quando Marcião ele vai tirar da lista de escritos do Novo Testamento tudo que tivesse relacionado ao judaísmo e vai colocar fora tudo que diz respeito ao Antigo Testamento. Por quê? Ele vai fazer isso? Porque ele entendia que o cristianismo era só para os gentios e não tinha nada a ver com a lei. Então, observe que há nesse ponto uma teologia antissemita, né? Ou seja, uma perspectiva equivocada sobre a lei, sobre o papel do próprio judaísmo, e ele já vai evitar isso. Isso é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque uma vez que tirasse o Antigo Testamento e tudo que tivesse uma relação com o judaísmo, eles estariam deixando de ter toda a palavra de Deus. Então, perceba a seriedade do assunto, né? Então, primeiro, Paulo ele precisa unir judeus e gentios, né? Mostrar que, peraí, o fato dos judeus estarem me perseguindo não significa que nós sejamos antissemitas, que nós devamos aborrecê-los, ou nos aborrecer deles, desprezá-los ou mesmo odiá-los. Então ele precisa unir judeus e gentios. Esse é um ponto que é fundamental para o próprio bem da igreja, inclusive como nós falamos, para que ela não tome atitudes equivocadas como Marcião no segundo século, ao tirar tudo que fosse de escrito judaico da Bíblia. Outra questão é que ele precisa fazer uma defesa. Por quê? Porque as acusações dos judaizantes e outros judeus mais, contra Paulo, que inclusive ele vai a Roma para ser julgado, as acusações dizem respeito a ele estar fazendo um monte de coisa errada em relação ao judaísmo, como se ele tivesse traído sua nação, e como se ele estivesse ensinando coisas contra a lei deles, e até contra o próprio império. E eles estão fazendo um monte de falsas acusações. Uma das acusações, inclusive, é que ele seria um rebelde, que estaria ensinando que deveriam se levantar contra o império, não pagar os impostos e assim por diante, e que Jesus era um outro rei que deveria assumir o lugar de César. Essas acusações falsas, inclusive a gente vê essa preocupação de Paulo em mostrar que são falsas, por exemplo, no capítulo 13, quando ele diz que deve se obedecer e sujeitar a toda a autoridade. Só essa carta ele fala isso. Por quê? Porque é uma questão que está sendo abordada. Então ele está fazendo uma defesa. Podemos dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a prévia defesa do apóstolo antes do julgamento. É a prévia defesa diante de Roma, que inclusive chegaria ao imperador, chegaria ao conhecimento do pretório e assim por diante. Então ele está se defendendo e mostrando que não, nem é contra a sua nação e muito menos contra o império. Paulo não está fazendo isso. Então quando ele expõe o evangelho bem detalhadamente, ele, de um lado, obviamente, já está evangelizando, amadurecendo os cristãos de Roma. De outro lado, ele está mostrando o que eu prego é isso. O que eu prego é isso.
que vocês estão dizendo é mentira. Suas acusações são falsas. Pensando no caso dos judaizantes, dos judeus lá, perseguindo ele. Então, o que eles dizem, né? Mudando aqui o pronome, é falso. Né? Então, ele se defende. E a partir do capítulo 9, nós vamos ver essa defesa melhor. Por quê? A partir do capítulo 9, ele mostra seu amor e seu carinho pelos próprios judeus, mostrando assim, mas eu não tenho nada contra o meu povo. Muito pelo contrário, eu quero que ele seja salvo. Então, a carta de Paulo aos Romanos é para a edificação da igreja, é para unir judeus e gentios, pensando em cristãos, principalmente, é para se defender perante a sociedade, né, para que todos saibam a verdade sobre o que ele realmente ensina. Percebe? Então vamos ver os primeiros 5 versículos que estão em Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Veja a seriedade do que ele vai falar. Essa é uma introdução para aquilo que ele vai falar. Ele está mostrando como é solene, é real, é sério o que ele está dizendo. Né? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Observe. Então, aqui ele está declarando que ele, de hipótese alguma, quer prejudicar a sua nação, em hipótese alguma, ele está levantando pessoas contra os judeus. Muito pelo contrário. Observe. Uma vez que eles estão dizendo que Paulo está, né, atacando a nação, Paulo está mostrando o contrário. Minha gente, eu estou juntando o povo, eu estou ensinando os cristãos a amar vocês. Eu estou ensinando a entender, inclusive ele é responsável por conseguir alimentos no período que houve fome lá em Jerusalém, entre as igrejas gentílicas, para mandar para Jerusalém. Então ele está combatendo uma falsa acusação. E mostrando que realmente tem amor. Veja, o coração dele está pesado em ver o seu povo duro de coração. O coração dele está triste em ver o que o povo dele está passando pela dureza, por não se converter ao Senhor Jesus. Ele quer o melhor para o povo. Ele quer o melhor para o seu povo. Esse versículo 3, ele, de fato, ele parece muito estranho. Né? Por quê? Porque dizer assim, olha, eu deixaria tudo pelo meu povo. A gente pensaria num problema. Ele tem que amar mais a Cristo, mais a Deus do que a qualquer um. O grande mandamento é amarás o seu teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua força. Ou seja, você não pode amar ninguém mais do que a Deus. Você não pode amar um filho, uma filha, um cônjuge, um pai, um amigo, ninguém. Ninguém pode ser mais amado do que Deus, porque você estará pecando contra o grande primeiro mandamento. E um judeu sabia muito bem disso. Mais do que qualquer um, o judeu deveria saber. Afinal das contas, o próprio Jesus disse que é o grande mandamento da lei. Portanto, Paulo não poderia estar dizendo assim, olha, eu amo mais eles do que a Cristo, ou eu preferiria estar com eles do que estar com Cristo. Ele não poderia estar falando isso, porque seria a quebra de um mandamento, feriria o próprio judaísmo. E, ao mesmo tempo, seria, portanto, uma ofensa a Deus, porque ele estaria dizendo que amaria mais alguém do que o próprio Criador. Portanto, aqui é uma expressão, vamos entender como hiperbólica, ou seja, exagerada, demonstrando que realmente ele está muito sentido. O foco aqui é que ele não gostaria que os seus irmãos estivessem perdidos. De fato, ele não gostaria. Ele faria de tudo para que eles fossem salvos. Ele faria de tudo para que eles fossem alcançados. Ele gostaria que isso acontecesse. Isso é real. É real. E é tão real que ele traz essa palavra para a igreja. E não é só uma questão de amar os seus compatriotas, como ele diz. Né? Ele mostra, mas eles são importantes. E observe, o versículo 4 e 5, inclusive, é um grande ensinamento para a igreja. Porque a igreja, tendo a Bíblia na mão, e principalmente focando aqui no Novo Testamento, a igreja termina criando teologia
uma teologia nova, né? Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas que querem criar uma teologia nova. O que é uma teologia nova? Teologia nova seria uma teologia em que não é analisado de Gênesis a Apocalipse. É analisado apenas as páginas do Novo Testamento, textos isolados. Então, como a gente deveria ensinar a igreja? A gente deveria ensinar a igreja pegando tudo que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse. E observe o que ele diz. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Ou seja, tudo veio deles. Porque de fato Deus escolheu a nação de Israel para ser o instrumento, inclusive, da palavra. Claro que depois disso, a igreja que dá sequência a esse propósito de Deus, a igreja neotestamentária, é aquela que deve portar e zelar pela palavra. A gente vê isso quando Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ele diz isso para Timóteo. Portanto, a igreja tem esse propósito de guardar, propagar a palavra de Deus. E isso ela deve ter todo cuidado. Mas o que ele mostra aqui? Que Deus revelou a Israel aquilo que ele queria que nós soubéssemos. Né? Então, observe os assuntos. Ele revelou a questão de adotar um povo para si, a manifestação da glória de Deus e da nossa glória futura, as alianças, a gente conhece e foram feitas por meio deles. Inclusive, Jesus é judeu, né? Então, portanto, todas as alianças estão dentro do contexto da linhagem, né, do Senhor. Noé não era, obviamente, judeu, a gente não vai voltar, não poderia fazer esse anacronismo, né? Mas, pensando numa linhagem aqui que vai ter sequência com Abraão e, portanto, os judeus fazem parte dela, a relação que há com as alianças, a legislação, portanto, a palavra de Deus dada, o Pentateuco dado, a lei dada a eles, o culto, ou seja, como é que você deve adorar a Deus? Tá? Foi dado a eles a revelação do culto. Claro, o Novo Testamento dá sequência, né? Como disse algumas vezes, inclusive entendo que Apocalipse, capítulo 4 e 5, são o ápice da revelação do culto, porque ali é um culto celestial e todos os elementos do culto estão presentes ali. As promessas, os patriarcas, né, obviamente, e até o fundamental que é Cristo Jesus. Então, ou seja, eles foram escolhidos para ser o instrumento de Deus para a revelação da palavra de Deus, para a revelação de tudo aquilo que hoje nós temos. Então não excluam. Observe aquela questão do antissemitismo que eu falei. Um cristianismo antissemita que acha que os judeus são coisa do passado, não é um antissemitismo cruel, né, que vai atacar, matar, não, mas é um antissemitismo mais teórico, que acha que os judeus eles são apenas um povo do passado, que acha que não devem mais ter alguma relação, né, o cristianismo com qualquer questões judaicas. Quando a pessoa faz isso, ela vai terminar desembocando naquilo que o Marcião fez. Ele excluiu todo o Antigo Testamento da Bíblia, pegou apenas os textos que não tivessem relação com nenhum tipo de referência judaica, e aí ficou um cristianismo gentílico. Mas isso é nocivo, porque a palavra está incompleta, a revelação está incompleta, não só para a compreensão é nocivo, mas estará incompleta a respeito da revelação de quem é o próprio Deus. Né? Então, isso não pode acontecer. Então ele mostra a importância dos judeus. Vocês já observaram uma coisa? É a única carta em que ele exalta o judaísmo. Em todas as outras ele vai ao contrário, porque ele está sendo perseguido por judaizantes que estão querendo impor a lei mosaica, pensando nas questões rituais, impor a lei mosaica como meio de salvação. E é claro, o foco era ritos, principalmente a circuncisão. Então eles queriam isso, e Paulo tem que combater, porque, não, a salvação é só por Cristo Jesus, pela graça em Cristo Jesus. Então em todas as cartas ele combate os judaizantes. Romanos é o único que ele faz o oposto. Ele exalta o judaísmo. Por quê? Como nós falamos. Porque o propósito dele é evitar o antissemitismo, o propósito dele é se defender diante dos judeus que estão fazendo falsas acusações, e, portanto, ele precisa ensinar a igreja tanto a amar
os judeus, porque inclusive muitos deles se converteram, entender que a igreja, o cristianismo é uma continuidade, não uma ruptura, de jeito nenhum, para que continuem preservando a escritura do Antigo Testamento, e se defender, mostrar que não, eu não odeio o meu povo, muito pelo contrário, eu amo o meu povo. E eu amo o meu povo não só por ser compatriota, mas por questões teológicas também. Então, ele precisa exaltar, destacar, não do jeito errado, claro, ele não está ensinando e nem jamais ensinaria uma volta à lei, ou senão ele estaria fazendo exatamente o que os judaizantes estavam. Mas ele precisa ensinar a forma correta de olhar para os judeus, a forma correta de olhar para Israel. E é o que vai acontecer no capítulo 9, 10 e 11. Nós vamos ver aos pouquinhos. Então, o que importa para nós agora, no momento, é entender o propósito da carta, como nós já falamos, se defender perante as falsas acusações, unir judeus e gentios dentro do cristianismo e mostrar a importância de tudo que Deus fez por meio do povo de Israel para que a igreja entenda e se veja como uma continuidade e não uma ruptura. Esses três propósitos são fundamentais para entendermos bem a carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ver como ele vai fazer isso continuando a partir do capítulo 9. Vamos orar então, amanhã daremos continuidade com a graça do Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo. Te louvamos, te bendizemos por tudo. E pedimos que o Senhor nos dê graça sempre para aplicar as nossas vidas à tua palavra, uma vez que ela é a revelação de quem o Senhor é, qual é a tua vontade, quais são as tuas obras. E assim, ó Deus, possamos nos alegrar em todas as tuas promessas e, pelo teu Santo Espírito, ser santificados para viver para o louvor da tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.